Realmente, é, de maneira geral, né, o lockdown ou as medidas restritivas, né, o lockdown acaba sendo um sinônimo no Brasil para essas medidas restritivas. Ele funciona de fato? A gente tem exemplos no mundo que mostra isso funcionando? A gente tem algum exemplo, mesmo que pequeno, aqui no Brasil? E as medidas restritivas ou o toque de recolher, o lockdown da madrugada, que tem algumas cidades, se eu não me engano, São Paulo está usando agora, não sei, tem algumas cidades, principalmente no interior de São Paulo ali, essas medidas adiantam de alguma coisa? Quantos dias que precisaria para esse momento atual ter um alívio? Então, assim, de maneira geral, assim, essas medidas restritivas vão levar a gente para algum lugar? Isso é a nossa salvação ou não? Minas, né, principalmente carregado por Belo Horizonte, e São Paulo foram os locais que tiveram uma restrição, nem perto, não é lockdown, aquele lockdown, né, mas foi restrição, porque é mobilidade, afinal, mobilidade são Sim. pessoas se movendo para lá e para cá. Se tu reduz essas pessoas se movendo, tu tem um efeito no contágio que iria acontecer e deixa de acontecer por aquela, né, por aquele não movimento, vamos dizer assim. Então, quando tu tem uma restrição, tu tem um efeito nos casos. A diferença é o quê? Quanta restrição eu preciso para fazer efeito na quantidade de incidência que eu tenho, né? Inclusive, aqui, eu vou botar na tela aqui que estava falando de Minas, só para mostrar. Olha o que está acontecendo com Minas Gerais, ó, em relação ao... Esse é o estado de Minas, esse que está na mesma coisa, ó. Uma tendência aqui nos últimos 20 dias de aumento de casos, e a taxa de crescimento fez o quê? Né, a partir aqui do dia 15, 14, 15 de fevereiro aqui, deu uma virada e começou a subir de novo. E aí, se a gente pegar alguns municípios, eu peguei alguns municípios que os seguidores, inclusive, me pediram aqui, ó, peguei Patos de Minas, que foi o que me pediram, olha o que está acontecendo nesse momento, ó, por exemplo, a taxa de crescimento está fazendo isso aqui. Então, o que isso indica, né? Por isso que eu estou mostrando isso, para justamente entrar no próximo, na parte do lockdown. O que isso indica? Vou deixar aqui a parte do Reino Unido preparado aqui para nós mostrar aqui. Que a gente precisa fazer restrição de mobilidade. A gente precisa fazer o que vinha dando certo. Veio dando certo, aconteceu, segurou, evita essas pessoas de se contaminarem e evita as internações decorrentes disso, né? E os óbitos decorrentes das internações. No momento, é a solução que a gente tem. Porque solução é uma palavra, né? Solução parece que fim, né? Mas não é fim. Forte, né? Palavra forte. É uma ferramenta que a gente tem para reduzir os casos e evitar o colapso. Porque ela é, assim, é praticamente algo físico, entendeu? Eu pego as pessoas e eu separo essas pessoas umas das outras. Eu faço a restrição de mobilidade para as pessoas ficarem longe umas das outras. E aí ela pega o vírus incuba, né, fica naquele período infeccioso. Nesse período todo, eu não entro em contato com ninguém, ou com o mínimo possível de pessoas, transmito o mínimo possível esse vírus que eu peguei, meu corpo faz, o meu sistema imune combate, né, dá aquela volta, e aí eu paro de transmitir, e eu volto à circulação depois disso, e eu não sou mais um vetor. Essa é física, é lógico. Assim, eu sempre uso uma analogia. Se a gente, é legal a gente extrapolar para entender. Se a gente pudesse ficar, todos nós no planeta, assim, né, imóveis agora, vivendo dentro de uma bolha, né, por 35, 40 dias. Todos nós. Mas e banheiro, e emprego? Não, vamos só tirar esses fatores, só para pensar na parte física. O que acontece? Tu não teria uma redução drástica no número de transmissões? Não teria. O que ia acontecer? A grande maioria dessas pessoas que iam ficar nessas bolhas iam passar pela doença, iam curar essa doença, iam parar de transmitir. Algumas pessoas, infelizmente, iam ficar mal, né? E aí elas iam, na pior das hipóteses, falecer, aquela taxa de letalidade que a gente sabe que a doença tem. Mesmo assim, essas pessoas, ao falecer, elas param de transmitir também, obviamente. Então, esse movimento faz com que a gente tenha, depois de um certo número de dias, uma redução do número de casos, e essa redução do número de casos alivia o sistema de saúde e alivia o mundo como um todo, né? E aí, o que acontece? A duração, que nem tu me falou, tá aí, quantidade de dias. Depende da quantidade de ciclos que eu vou ter que aguentar, né, sem as pessoas. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo do lockdown de fim de semana, que é um que eu vi que aconteceu, né? Vai começar um fechamento, Nossa vai senhora. acontecer um lockdown na sexta e às 5 da manhã de segunda ele tira a barreira. Aí vamos supor, vamos fazer um cálculo assim. Eu peguei, me infectei, né? Entrei em contato com o vírus na sexta de tarde. Daí eu entrei, o que vai acontecer? Ele vai ter aquele período de incubação,
e aí dali a uns, pode me corrigir, Lucas, e Gui, se eu estiver errado, mas uns 4 a 6 dias ali, eu vou começar a entrar no período infeccioso. Já vai ter acabado o lockdown. Entendeu? Bom, a partir de 3 dias ali da infecção, você já pode iniciar a transmissão, às vezes o até início antes da dos transmissão. sintomas, né? Vamos pensar os 3 dias, né? Então, se eu peguei o vírus na sexta, sábado, domingo, segunda, seria o início da minha transmissão. O lockdown já terminou. E eu já iria voltar às atividades, já iria voltar para o trabalho, já iria fazer todo o trânsito, ou seja, só e sabe assim o que eu acho bizarro, Isaac? Desculpa te interromper, mas é porque isso me deixa irado, mano. Porque olha só, sexta-feira, a galera sai do trabalho mais cedo para ir pro barzinho porque vai fechar. E aí ela aglomera, se infecta, fica em casa de boa achando que tá tudo bem e volta pro trabalho na segunda-feira. Não faz sentido. E aí vem o outro lá. Parece que existe uma pressão para os políticos fazerem alguma coisa, né? E tá acontecendo o lockdown da madrugada. Que eu fiquei assim. Eu lembro do pessoal falando, né? Se puder, fique em casa. Agora, se puder, durma em casa, viu, galera? De 5 às 8 da manhã, de 22 às 8 da manhã, você dorme em casa. Não faz sentido nenhum isso, velho. Não, e o que é o problema? Isso tem um problema que é sério. Eu cheguei a achar engraçado os caras cogitarem isso, mas tem um problema, porque isso tem um risco muito grande de descredibilizar a ferramenta do lockdown. Porque o que acontece? Se o pessoal ficar chamando isso de lockdown, aí vai fazer, não vai funcionar. Com essa explicação que a gente deu aqui, já fica óbvio que não vai funcionar. Aí vão dizer, viu? Fizeram um lockdown na cidade X e não funcionou. Só que isso não é restrição, entendeu? E aí entra no outro problema, que nem vamos fazer uma restrição correta, aquela que bota todo mundo para casa. Então vai ter gente que vai estar no meio do período infeccioso, vai ter gente que recém se infectou e vai começar dali uns 3, 4 dias, vai ter de tudo. Essas pessoas vão ir para casa e aí cada país tem uma condição socioeconômica diferente. Tem alguns países que as pessoas moram sozinhas. Então elas vão para sua casa, provavelmente elas não vão infectar ninguém. E tem outros países, que nem o nosso, por exemplo, que mesmo com os estados que tem bastante, que são estados, que nem o Rio Grande do Sul, assim, que é o estado com maior situação, menor condição financeira, vamos dizer assim, a média, se a gente entrar no site do IBGE, a média de habitantes por casa é 3,5 pessoas, dá 3,5. Então, o que acontece? Eu vou fechar, eu vou levar esse vírus para casa, infelizmente, e vai rolar alguns contágios ali. Não adianta, entendeu? Infelizmente, porque eu estou ali, é difícil, eu vou tentar isolar, sabe que a gente, né, eu inclusive assisto muitos vídeos de vocês, assim, o que fazer se eu estou em casa e tem alguém, né, como é que eu faço para... Tem como, mas alguns escapam e acabam ocorrendo. Então, cada um desses dá uma esticada nesse período, né, porque essa pessoa vai começar um novo ciclo, esse novo ciclo ela tem que de novo ficar sem contato com ninguém, até que, quando todos os ciclos pararem, vai acontecer o quê? O país, né, a localidade, enfim, que fechou, vai começar a sentir aquela diferença no número de casos. E a gente pode mostrar aqui, eu vou mostrar na minha tela, isso aqui, inclusive, eu fiz um videozinho bem simples aqui que eu botei no YouTube, eu repito aqui agora para vocês aí. Já está na tela? Já tá na tela. Beleza. Daí o que acontece? Isso aqui é o site, ourworldindata.org, que é o site que tem os dados, eles geram os gráficos automáticos e a gente consegue mexer com as datas aqui, né? Inclusive, eu vou repetir o que eu fiz no vídeo lá explicando para mostrar. Esse aqui é o Reino Unido, que foi um país que teve datas bem certinhas, assim, de início e fim de lockdown, então a gente consegue saber o que aconteceu. Então a gente tem aqui, ó, começou 1º de março, a gente aqui, a partir do dia 10, 11 de março, começou a ter um aumento de casos, e eu até peguei as datas aqui, uma colinha, ó. Primeiro lockdown começou 23 de março de 2020. Então, para não falar que a gente tá mentindo. Oi? Para não falar que a gente tá mentindo. Então, essa subida, tá vendo essa curva aqui que tá, ó, 10 de março, 11, 12, 13, 15, 16, 17, até o 23, ó, vou deixar aqui. 23. Tudo isso aqui aconteceu livre e irrestrito. Ou seja, pessoas andando, pessoas indo para bar, o que aconteceu? Então, gerou todo um monte de contágios. E aí, fechou. E daí, sabe que quando fecha, não é bem fechar. No começo do fechamento, as pessoas se assustam, vão para o supermercado, tentar comprar um monte de papel higiênico, que nem aconteceu lá. Isaac, né? Importante, uma coisa importante com relação ao gráfico, isso são casos diários confirmados. Isso. Novos casos, não novos casos por dia. Casos. Que o pessoal vê isso aí, tá acumulando, mas não, isso é 1.000 casos por dia ali no final, 800 antes, né?
Isso, então imagina, Só 1.000 piorando. pessoas, daí fechou, 23. Olha o que acontece, vou andar 3 dias para frente. 1, 2, 3. O que acontece com o lockdown de 3 dias? Entendeu? Agora vamos continuar. Março, Vírus nas abril, pessoas, período de isso, ó, incubação. e já está em lockdown. Começou uma estabilização, né? Ó, começou a ir para o lado, não mais ir para cima. Beleza, bom sinal. Já dá para restringir as medidas? Não, porque senão volta a subir, né? Porque as pessoas tá cheio de gente infectada aqui, né? Então a Importante gente pode. também. Uhum. Nesse momento, quando a gente pega aquele RT, que ele parou de crescer, ele está próximo de 1, porque Isso aí. o crescimento é estável, né? Então ele está em 1. Eu estou vendo muita cidade usar o RT como medida de reabertura, e às vezes o RT está 0,99 e já, beleza, podemos abrir, Uhum. sabe? E é esse momento aí que a gente está reabrindo. E isso é um problema sério, porque olha assim, ó, que nem tu disse, ó, aqui nós estamos em 4.000, quase 5.000 casos novos por dia. Então, mesmo que eu estou andando para o lado, eu estou andando para o lado com 5.000 novas notificações de contágio a cada dia. Ou seja, de jeito nenhum é hora de eu botar essas novas pessoas de novo trafegar na rua e entrar em contato umas com as outras. Então, eu seguro, né? Então, abril, estou desde abril, 11, 12, ó, e oscila para o lado. Olha o tempo que levou para conseguir ter esse movimento aqui, que é o movimento que a gente quer, que aí o RT começa a baixar mesmo, ó, 6 de maio. Então, 23 de março, né, 6 de maio começou o movimento da queda. Já é hora de restringir aqui nesse caso? Também ainda não. Né? E aí, então, Hora vamos de andando. liberar Vamos a ver. restrição, né, no caso. Não Isso, desculpa. De liberar a restrição. Aí, ó, foi até julho. Né? Claro, eles começaram a abrir aqui. Eles começaram a abrir devagarinho, com calma, e aí foi caindo, e aí, ó, acho que tá dando para ir. Tanto que a gente consegue ver que a queda, a velocidade da queda aqui, já era maior do que aqui, ó, conforme eles foram abrindo. Ela começou de novo a querer ir mais para o lado do que para baixo. E continua. Daí chegou até julho. Julho meio que voltou ao normal, vamos dizer assim. Junho, cheguei em julho. Olha o que, 1º de julho. Agora eu vou andar e vamos ver o que acontece depois de 1º de julho, que é quando as restrições foram tiradas, né? Tirou as restrições. Vamos continuar andando. Opa, virou e começou a subir. E aí o que acontece? Cientistas de dados, inclusive lá eu também acompanhava, diziam, ó, voltou a subir. Isso pode virar uma exponencial. Essas pessoas aí, se a gente não cuidar, pode virar. E o pessoal disse, não, vamos manter, não vamos fechar nada, verão, precisa. Era o verão lá na Europa, no caso, continua. Agosto, Tá subindo. administrável? Tá administrável, tá subindo. O que acontece? A gente sempre lembra, né? O RT é RT de 1, uma pessoa contamina uma. 100 contamina 100, 1.000 contamina 1.000, né? Uhum. Então, o que acontece? Aqui eu já estou em 1.000, ó. Então, 1.000 contamina 1.000 e aí começou a subir. Se está subindo, o RT, inclusive, está aumentando. E aí, o que acontece? Olha o que aconteceu em setembro. Estourou a exponencial. Setembro, 25 de setembro, e vamos ver quando é que. Deixa eu parar aqui em outubro, vamos ver quando é que foi o segundo lockdown. 31 de outubro. Eu estou aqui em 1º de outubro. Então, eles deixaram rolar todo esse mês de outubro que eu vou passar agora aqui. A parede aí, né? Olha, comparado com aquele primeiro pico que era feio, né? Olha como é que aquele primeiro pico tá ali. Eu vou ali até 31 e aqui eles fizeram o segundo lockdown. Aqui também tem uma coisa importante, o conhecimento das pessoas do segundo lockdown em relação ao primeiro é totalmente diferente, né? Sobre distanciamento, sobre máscaras, sobre o vírus em si. Então, o que acontece? Olha esse conhecimento também, como ele já aparece aqui. Foi fechado, ó, já começou a estabilizar, deu uma subidinha e queda forte. Bem menor, né? O tempo desse aqui já foi menor do que o tempo do primeiro. O primeiro foi andando para o lado um tempão, né? Porque a gente tinha deixado subir tudo aquilo totalmente restrito. Aqui a gente deixou subir e já com um conhecimento. Isso também é uma coisa que com certeza pode ajudar muito. Aí vamos dar uma olhada aqui. Ele, deixa eu ver, 31 de outubro, aí terminou 2 de dezembro. Né? Então vamos aqui, 29 de novembro, 2 de dezembro terminou. E aí o que eles fizeram? Olha só, é incrível, tá vendo? Eu juro que eu não tô mexendo, porque parece coincidência, o né? tempo real, né? Parece coincidência que quando eu falo, a data vira, né? Tem dois efeitos ali, né, Isaac? Uhum. Primeiro, você tem um sistema de vigilância muito mais
capaz de detectar Aham. essas nuances, essas variações, por isso que a gente vê variações mais bruscas também. E você teve ali acho que em outubro, novembro do ano passado, a detecção da B117, né? Isso Que é uma aí. variante que naquela época a gente não sabia por que ela estava sendo mais transmissível. A Mais gente ou tinha menos essa aqui assim, evidência. né? Isso. A gente tinha essa evidência, né, epidemiológica. Poxa, está sendo mais transmissível, ela está dominando dentre as outras variantes. Alguma coisa tem nesse negócio que ela pode ser mais transmissível. E aí a gente ficava em dúvida: será que ela foi mais transmissível por causa das aberturas e ela deu sorte de estar na hora certa, no lugar certo? Ou ela realmente era mais transmissível? E hoje parece que está saindo os primeiros estudos, né, mostrando que ela dura alguns dias ou algumas horas a mais durante o período infeccioso da pessoa, período em que ela pode transmitir a doença, dura mais do que o período das variantes anteriores. Então, essa pequena diferença nesse período pode fazer com que ela seja mais transmissível. Mas, obviamente, essa variante não adquiriu superpoderes de voar e ir mais longe e ganhou a capa para poder entrar na sua casa, por exemplo. Ela não vai ultrapassar a máscara, explodir a máscara e entrar no seu corpo. As medidas são as mesmas. Então, ela sim tem mais facilidade, parece, de ser transmitida, mas a gente consegue conter ela com individualmente as mesmas medidas. No entanto, aí eu deixo você completar, né? Com relação às medidas coletivas, a gente tem que mudar um pouco o comportamento, né? Não, e importante assim, o que faz uma variante, porque a gente diz, né, que a gente disse, a culpa é da variante. O que faz uma variante surgir? Quanto mais eu deixo o vírus fazer a cópia, né, porque ele infecta a pessoa e faz uma cópia. Cada vez que ele faz essa cópia, existe uma chance dessa mutação, dessa cópia ficar um pouquinho diferente e gerar uma mutação. Quanto maior, e maior que eu digo essa subida absurda aqui, aumenta a chance de gerar uma variante, né? E aí, olha só o que... Vamos ver o terceiro, então, aqui, ó. 4 de janeiro começou o terceiro lockdown, que na verdade agora eles estão, hoje é dia 27 de fevereiro, agora eles estão começando a fazer uma abertura bem tranquila. Então vamos ver aqui, eu estou em 13 de dezembro, então foi até 4 de janeiro, de novo sem nada. Olha o que aconteceu aqui. 4 de janeiro. Aqui começou um terceiro lockdown nacional, então vamos lá. Ó, virou. E o que vem acontecendo desde então? Ainda estão. Hoje é 27 de fevereiro, agora eles estão querendo começar a sair desse lockdown. E a gente percebe que, e isso é importante ver o eixo, né? Lembra quando a gente falou no começo, 1.000 casos por dia, lembrou? Essa linha que parou agora é 10 mil casos dia. Sim. Né? 10 vezes aquela linha lá. Eles estão fazendo uma estratégia que é barrar a transmissão das variantes que são mais transmissíveis e do vírus em si durante a vacinação. Né? Então, a gente não pode atribuir essa queda à vacinação que está acontecendo no Reino Unido, porque eles não chegaram a vacinar uma população suficiente para fazer algum efeito na curva. Então, o que a gente está vendo aí é realmente o efeito das restrições que estão sendo rígidas para não deixar serem produzidas novas variantes durante a vacinação. Porque se a gente está inserindo uma pressão seletiva, uma pressão de selecionar um vírus que possa eventualmente escapar dessas vacinas, e a gente deixa o vírus circular, isso eventualmente vai acontecer. Então é uma medida extremamente correta, essa medida de restrição durante a vacinação, para que não se selecionem vírus que escapem das vacinas. O processo de seleção natural, ele é evolutivo, ele é natural, como se diz, o próprio nome diz, né? Então, a gente sempre fala aqui, repito várias vezes, o que a gente está fazendo no Brasil é a receita para o desastre. Por quê? Estamos vacinando numa taxa muito lenta, permitindo uma circulação muito grande, e uma hora ou outra esse vírus vai estar em alguém que já foi vacinado, vai ser selecionada uma cepa, uma linhagem que é resistente ao sistema imune desse vacinado, e essa linhagem vai acabar sendo selecionada. Isso é normal de acontecer e é esperado, infelizmente, né?